um alelo autossômico recessivo, deficiente. Então, obrigatoriamente, os pais são heterozigotos. Já no dominante, obrigatoriamente, ou o pai ou a mãe tem que expressar a característica. Então, toda vez que você analisar uma árvore genealógica, se ambos os sexos são afetados, autossômico. Dominante, 75% estão expressando. Recessivo, 25%. Recessivo, pai e mãe obrigatoriamente não expressam, porque são heterozigotos. Dominante, obrigatoriamente, ou o pai ou a mãe vão expressar a característica que estamos analisando. E professor, ligado ao sexo? Olha aí, tem dominante e tem recessivo. Ligado ao sexo, temos que lembrar que está em um par de cromossomo sexual, não nos 22. Que cromossomo é esse, professor? XX para a mulher, XY para o homem. E quando é dominante, meus queridos, sempre o homem vai expressar a característica, porque ele recebe esse defeito e ele não consegue silenciar. Por quê, professor? Porque ele tem X e Y. A mulher, obrigatoriamente, ela é portadora. Então, assim, o pai, ele expressa porque ele só tem um X. Agora, a mãe aqui, ó, ela tem X e ela tem o quê? X. Só que para essas duas meninas serem deficientes, a mãe obrigatoriamente porta um. E o pai, olha aqui, ó, ele tem X e Y. Ele é o quê? Deficiente. Então, toda vez que é ligado ao X, a mãe é portadora. Quando é dominante. E professor, e quando é recessivo? Quem está portando o X? A mãe de novo. A mãe que mandou o X deficiente para os meninos. Tá bom? O pai, obrigatoriamente, olha, ele não é o quê? Ele não é o quê? Ele não expressa a característica. E professor, e restrito ao sexo? É no Y, meus queridos. Então, nenhuma mulher será afetada. Nós chamamos de uma herança holândrica. Está vendo essa árvore genealógica? Toda vez que apresentar uma árvore genealógica onde todos os homens expressar a característica, é porque está onde o defeito? Ó, o homem tem um X que ele recebe da mãe e tem um Y que recebe do pai. O defeito está no Y. Só homem tem. Então, todos os homens dessa geração são obrigatoriamente vão expressar essa característica. E as mulheres não, porque a mulher não tem Y. Por isso que se chama holândrico. Aqui pro tio. Um exemplo, professor. Hipertricose auricular. É, meus queridos. Queiram vocês ou não, quando completar lá pelos 40, 45 anos, alguns hoje, com os 30, já expressam. É aquele pelo na orelha, vai crescendo aquele pelo na orelha, que aí os meninos que fazem o quê? Tem que aparar. Só os homens apresentam esse tipo de fenótipo, herdado pelo cromossomo Y. Então chamamos de holândrico. Pai e todos os homens vão apresentar, menos as mulheres. Tudo bem, meus queridos? Dani, estamos finalizando agora a nossa aula sobre heredograma, análise de heredogramas dentro de uma família. Gente, olha só para a prof. Dani, terminamos a aula 8.1 agora, tá? Heredogramas ou genealogias. Já, dá tempo de pegar um café ou uma aguinha rapidinho, dá sim? Já a gente volta para a aula 8.2, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente! Educação à distância, mudando realidades.
Já voltamos agora para a aula 8.2 de Biologia. A aula ponto 2, pessoal, é uma revisão rapidinha para ti, tá? Só para ativar a memória. Aí depois a gente vai seguir para o exercício. Olha lá no quadro, vamos ver o que a gente viu na aula 8.1, galera. Nós falamos das genealogias ou ditos heredogramas, tanto faz. Falamos da estrutura, das análises e das características de genealogias ou heredogramas. O Jefferson comentou com vocês, inclusive, sobre casamentos ou algumas situações, e deu até um exemplo bem bacana no final da aula 8.1, não foi, Jefferson? Foi, Dani, aqui, galerinha. Olha aqui, muito rapidamente. Olha, sempre lembrando, queridos, toda a análise realizada dentro de uma família, nós chamamos de heredograma ou genealogia. Significa que, nessa questão, estaremos falando de uma determinada característica, sendo ela recessiva ou dominante. Na aula de hoje, observamos que os homens são representados por um quadrado, as mulheres por uma circunferência, uma bolinha. Não é isso? E se tiver um traço entre os dois, são casados. Os filhos estarão logo abaixo, na segunda geração. Logo, temos a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Vai depender, né, o número de gerações com o número de casamentos realizados dentro dessa família. E, professor, e aqueles números que nós estamos observando dentro dessa árvore genealógica? Os números são as posições de cada indivíduo dentro da família. Então, essas posições de cada indivíduo é numerada pai, mãe, o pai sempre como número 1, a mãe sempre como número 2. E a posição dos seus descendentes, sejam eles meninos ou meninas. Claro que pode vir o quê? Agregados, como nós falamos, não é isso? Se o menino casar com uma mulher, vai acrescentando aquela mulher que traz a sua carga genética familiar. E se a menina casar com um rapaz, vai trazer a sua carga genética. Então, a gente vai colocando as gerações. Professor, ali nós observamos que se tiver o homem pintado ou a mulher pintada, ou uma bola dentro deles, uma bolinha preta, significa que eles estão expressando a característica? Perfeito. Se for a bolinha dentro, a lembrança está portando, mas não expressa. Tudo bem? Agora, professor, se for ele pintado todinho, ele está expressando a característica. Tá bom? E outra, as heranças, elas podem ser dominantes. Calma aí, Jefferson. Cronograma. As heranças, elas podem ser autossômicas ou sexuais. As heranças autossômicas vão afetar ambos os sexos. Significa o quê, professor? Que autossômico, tanto homem quanto mulher expressam, independente do sexo. Então, a proporção é igual. Dentro de uma árvore genealógica, a proporção de homens afetados e mulheres afetados tem que ser próxima. Já quando é ligada ao sexo, não. Pode afetar só homens ou afetar só mulheres. Nesta, as mulheres, elas são consideradas portadoras, porque elas têm 3 genótipos. Elas têm XX, homozigoto normal, XX, homozigoto deficiente, ou XX, heterozigoto, ou portadora, porque um primeiro X é normal e o segundo é o quê? Deficiente. Só que ela não expressa, ela porta o gene. O homem não. Ligado ao sexo, o homem tem X e Y. Então, se o X é uma herança ligada ao X, ou o X é defeituoso, ou o X é normal. Então, ou o homem, ele é afetado ou deficiente. Quando nós estamos falando de características ligadas ao sexo. Tudo bem, meus queridos? E aí, Dani, finalizamos mais uma revisão da aula 8.2, referente à genealogia ou heredograma. É isso aí, pessoal. Sigam para as atividades. Sigam. Eu sigo, tu segues, ele segue. Nós seguimos, vós seguis? Sigais, eles seguem. Seguem. Tchau, tchau, já Sigam para as atividades. voltamos. Já a gente volta, pessoal.